Criatividade é cada vez mais uma competência fundamental para as nossas crianças. No futuro, elas vão precisar da criatividade, provavelmente para criar novos empregos, para formar a sua empresa, para estar constantemente a aprender novas coisas e a inovar. A criatividade está na base da inovação. A criatividade corresponde a um pensamento divergente. Quando nós estamos a pensar em novas formas de fazer as coisas, a ter novas ideias, temos um pensamento divergente que a seguir tem outro pensamento, que é um pensamento convergente. O pensamento convergente é um pensamento mais crítico, que vai filtrar informação, que vai ver o que faz sentido e o que não faz. É nessa altura que muitas vezes surge, bem, isto é um disparate, se calhar não vale a pena fazer isto. E começa a bloquear de alguma forma a nossa criatividade. Embora seja importante, porque vai filtrar aquilo que faz sentido, que não faz, apurar um pouco as ideias, mas se surgir um pensamento convergente muito numa fase inicial do desenvolvimento das ideias, vai bloquear e fazer com que não tenhamos as melhores ideias para resolver as situações, pois começamos a bloqueá-las antes ainda delas surgirem e de serem devidamente trabalhadas. E é muito importante com as nossas crianças que tentemos não bloquear essas ideias, que as ouçamos até ao final, que ideias é que têm, como é que querem fazer uma brincadeira nova, o que é que querem fazer, como é que gostariam de fazer. E não se diga de imediato, mas isso é um disparate, mas isso não faz sentido. Porque provavelmente por muitas destas atitudes, nomeadamente mesmo no meio escolar, não deixa que a criança explore as suas ideias e apresente as suas ideias, muitas vezes a criatividade começa a diminuir muito rapidamente. Segundo as investigações, como partilhei no meu vídeo anterior, aos 5 anos, 98% das crianças apresentam elevados níveis de criatividade. E esses níveis começam a reduzir muito rapidamente. Por exemplo, aos 10 anos, só 30% das crianças apresentam um nível de criatividade muito elevado. E aos 15 anos, apenas 15% das crianças. Agora imaginem só, os adultos. O que é que acontece com os adultos? Apenas 2% dos adultos têm um nível de criatividade elevado. Provavelmente são esses 2% que estão a ter as ideias inovadoras que todos nós, os outros, estamos a usar. O mundo está a mudar a uma velocidade alucinante e os nossos filhotes têm que estar preparados para isso. Por isso é importante que estimulemos a criatividade, porque esse potencial criativo, se for sendo estimulado ao longo do tempo, a criança ganha uma mentalidade mais de proatividade, de energia, de iniciativa, de capacidade para resolver os problemas no dia a dia, procurar maneiras alternativas de resolver os problemas, seja na escola os desafios de matemática, ou a escrita de um texto português, ou como resolver qualquer dificuldade com que está naquele momento, seja um dia mais tarde na sua vida profissional, na sua empresa, no seu negócio, e a capacidade de os criar e de os desenvolver e procurar sempre novas alternativas para ir ao encontro, no fundo, das necessidades da sociedade e para ter sucesso nas ideias que tem e na forma de implementar essas mesmas ideias. Hoje vou deixar então aqui 3 sugestões, 3 ideias de atividades que podem fazer com as crianças para estimular o desenvolvimento da sua criatividade. Uma das atividades é brincar ao jogo das 3 ideias. Então proponha à sua criança que vamos ter aqui 3 ideias. 3 ideias para surpreender um amigo numa festa de anos, por exemplo. Ou 3 ideias para nos divertirmos se não tivéssemos brinquedos. Imagina que um momento estamos aqui e não temos brinquedo absolutamente nenhum. 3 ideias diferentes para nos divertirmos. Ou, por exemplo, 3 ideias para uma mochila. As mochilas são muito pesadas. Então, 3 ideias para criarmos uma mochila nova, uma mochila leve. E já agora, uma mochila que tenha tudo aquilo que nós gostaríamos e que precisássemos lá dentro. Todas as funcionalidades. Fizemos isso com os nossos alunos no colégio e saíram ideias fascinantes. Outra possibilidade também é criar, por exemplo, imaginemos, vamos criar aqui uma história. Eu começo a história e vamos continuar a partir daqui. Por exemplo, era uma vez um país diferente, completamente diferente de tudo o que existe. As pessoas não eram como nós. Os animais também não eram como nós. Então, nesse país havia e pedimos à criança para continuar a história. E podemos ir lançando perguntas. Assim, como é que funcionava esse? E para que é que servia? E o que é que existia mais? E podemos pedir depois para fazer um quadro, um painel sobre esse país imaginário diferente. Podemos pedir-lhe também
sugestões criativas para resolver problemas que surjam em casa. Por exemplo, não tenho um abre-latas. Como é que eu posso abrir esta lata? O que é que poderei fazer? A banana está um bocadinho rija e eu não consigo descascá-la. Como é que eu poderei resolver este problema? Em vez de ser só mamã, abre. Ou, por exemplo, tenho um garfo. Como é que eu podia criar um garfo diferente deste e que fosse muito funcional? E por fim, aquela ideia que eu acho a mais espetacular de todas, nós adoramos e fazemos constantemente aqui no colégio. E em casa é muito útil em todos os sentidos, não só para a criatividade. É criar uma caixa. Eu gosto de chamar, por exemplo, a caixa do senhor engenhocas, da senhora engenhocas ou dos senhores engenhocas. E na caixa dos senhores engenhocas pomos para lá materiais de desperdício. Podem ser restos de papéis, restos de tecido, botões velhos, pode ser uma tesoura, isso convém ter sempre cola, fita cola, bocados de cordas, de ráfias, de bocadinhos de madeira, de folhas que encontraram na natureza. E nesta caixa é a caixa do senhor engenhocas. Então vai servir para nós criarmos coisas completamente diferentes e originais. Por exemplo, um robô, uma máquina, uma personagem de uma história, um painel completamente diferente. Vai ver que a criança se vai entreter durante muito tempo com aquela caixa, não se vai aborrecer facilmente. Pode pedir de vez em quando uma pequena ajuda, mas está a estimular a sua criatividade, a sua imaginação. Bons desafios, bons exercícios de criatividade, deixem a criança explorar ao máximo a sua criatividade, dar asas à sua imaginação, para que um dia mais tarde não pertença aos 98% dos adultos, cujo potencial criativo é muito reduzido, e sim aos 2% de adultos que efetivamente têm um elevado potencial criativo. Ou quem sabe que um dia mais tarde, em vez de sermos 2% de adultos, sejamos 98% de adultos com elevado potencial criativo. Se gostou do vídeo e achou útil, faça um like abaixo, subscreva o nosso canal para que possa ter acesso a outros vídeos à medida e seja notificado à medida que vão surgindo novos vídeos. Obrigada e até breve!